Bom dia, boa quinta-feira para todo mundo. Então sejam bem-vindos à nossa live do dia. Ok, tô conectada aqui já com vocês. Então, gente, sejam bem-vindas, né? Quem tá chegando aqui, vou acompanhando. Hoje vai ser esse o tema: como a influência dos pais te desconecta da tua essência. Deixa eu só botar no silencioso, senão o celular vai ficar vibrando. Perfeito. Então tá, gente, vamos lá, né? Esse é um tema dos que eu gosto muito de falar também. E eu gosto de deixar fluir, assim, o assunto, né? Tem todo um preparo antes da live que eu faço pra trazer o conteúdo pra vocês. E hoje eu senti, assim, Sim, tem, né, um conteúdo, mas porém é pra deixar o fluir, assim, pra vocês entenderem, para vocês compreenderem. E eu peço sempre que vocês se coloquem disponíveis, né, para conseguir compreender, para conseguir literalmente estar em estado de presença, né, nas lives, para conseguir receber também a afirmação quântica que vai ter. No finalzinho dessa live tem uma afirmação quântica, que é o que eu tenho feito todos os dias, né? Algumas têm práticas de meditações, junto com a afirmação quântica. E hoje eu já preparei uma afirmação quântica bem legal para vocês. Depois também vai estar no feed essa afirmação. E também é importante falar para vocês que todas as afirmações que estão no feed, para que vocês recebam, precisa comentar está feito. Por quê? Porque é um programa, eu fiz isso, né? Eu subo lá na fonte, peço para que isso seja disponibilizado para quem comenta está feito. Porque aí vocês dão a permissão para receber. Só curtir não dá a permissão, tá? Então é por isso, quando é em sessão, a pessoa ela dá a permissão, ela fala o sim, né? E aí no mundo online, eu preciso que a pessoa ela comente está feito. É diferente, ela precisa dar a permissão para receber, tá certo? Então, bom dia, Rafa, bom dia, Sônia, bom dia, Elaine, tudo bem? Que legal, feliz de vocês estarem aqui. Então, gente, pra gente aprofundar esse conteúdo, que é super bacana, né? Também é o conteúdo de acordo com as leis sistêmicas, os estudos do Bert Hellinger que eu tenho trazido para vocês. E é algo bem profundo, assim, e é bacana a gente se colocar disponível, estar em estado de presença para absorver o conteúdo, tá bom? Então, gente, como assim, né, a influência dos meus pais pode influenciar na minha desconexão com a minha essência? Como assim, né? As pessoas que eu mais amo não me favorecem na minha conexão com a minha própria essência. E aí, para explicar esse conteúdo, eu vou aprofundar, né, por que isso acontece e como a gente pode também solucionar, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o seu pai e a sua mãe... Vamos lá para os desenhos. Então, aqui está a sua mãe, certo? Vamos botar aqui mãe e aqui o pai. Em algum momento da vida, mamãe e papai se encontraram e fizeram você. Certo? Então aqui, mamãe, papai e você, tá? E aí como assim, né, a influência deles vão me desconectar da minha essência? Primeiro passo, a gente precisa compreender que papai e mamãe são duas pessoas comuns. E quando a gente é criança, isso não é claro para nós, né? Hoje a gente é adulto, mas na nossa infância, a gente constrói os nossos pais como uma perfeição, como se a mamãe não pudesse errar, como se papai não pudesse errar, né? E aí, gente, o que acontece? A gente cria essa fantasia infantil de mamãe e papai, né? A gente confunde isso e a gente se decepciona, a gente se magoa quando eles erram. Então, por exemplo, né? Quando a nossa mãe, a única função que ela tem, para você entender, é nos dar a vida. Simples assim. Ter dado a vida para nós é o suficiente. Da mesma forma, papai. Papai ter proporcionado a vida a você também é o suficiente. Quando a gente olha para isso, a gente precisa lidar com uma série de crenças que
começam a vir à tona. Talvez você possa estar aí meio incomodado e dizer, não, Desirê, não concordo. Mas, perante as leis sistêmicas, os estudos do Bert Hellinger, tudo aquilo que ele descobriu sobre as leis do amor, é esse o contexto que ele traz, é essa abordagem que ele traz, que ter dado a vida é o suficiente dos nossos pais. Todo o resto é fantasia da mente. Todo o resto é a nossa mente, com as nossas expectativas. E aí vem a questão de a gente se decepcionar com a mãe. A mãe que de repente ela só deu a vida a você e ela não pôde te criar, ela deixou você com outra pessoa, aquilo foi o suficiente. Aquilo foi perfeito. Aquela mãe foi perfeita para você, aquele pai foi perfeito, aquele pai que de repente também não pode ficar, ele apenas ele apenas fez parte para que você nascesse, foi o suficiente, sabe? E aí é algo mesmo profundo pra gente pensar, pra gente refletir, porque a gente precisa acabar com as nossas próprias fantasias, né? Que na verdade quem cria isso aqui é a mente. Fantasias, expectativas. Percebe? E aí, gente, isso é algo muito importante que a gente precisa olhar para tudo isso e entender que é a nossa mente que faz isso. Porque a gente é criança e tá tudo bem, né? A criança, ela quer ter o pai e a mãe por perto. Tudo que a criança mais quer é a mãe e o pai. Não é nada mais. Ela brinca, ela se diverte, ela vai pra pracinha, ela vai pra escola, mas ela quer a mãe e o pai. Porque ela quer essa mãe e esse pai dentro do coração. E aí no nosso mundo externo, a gente também acha que quer, a gente acha que precisa, a gente acha que a nossa mãe fez errado e a gente começa a crescer, aí a gente cresce, vira adulto e a gente começa a apontar o dedo. A gente diz, meu Deus, mas a minha mãe me abandonou, mas meu pai me feriu, mas minha mãe isso, mas meu pai aquilo, e começa uma série de julgamentos em relação ao seu pai e à sua mãe. O quanto, na verdade, quando você faz isso, quando nós fizemos isso, porque eu também sou humana, eu também já fiz, quando a gente faz isso, a gente está apontando o dedo. E aí a gente está apontando o dedo para as duas pessoas que nos deram a vida. Ou seja, percebe o confronto que eu começo a criar na minha mente em relação à minha vida? Como seguir em frente? Deixa eu ver como é que vocês estão. Como seguir em frente para minha vida se eu não conseguir me resolver com a minha mãe e com meu pai? Como isso? E aí eu quero trazer para vocês a questão da influência energética que tem mamãe e papai. E para você entender. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente cria essas fantasias infantis na mente, né? E não é por mal, é simplesmente porque é do jeito que é, a gente aprendeu assim, né? E a influência vem porque a gente não fica bem com o amor, entende? Se papai e mamãe fizeram você, é porque sim, eles se encontraram em algum momento, independente se a gestação foi desejada, se não foi, tá tudo certo. Eles aceitaram em algum momento ter você, você veio, e aí você começa a crescer e tudo que você mais quer é a presença de pai e de mãe, o amor de pai e de mãe. Quando você olha no mundo externo e não percebe ou percebe ausência, falhas, erros, a gente cresce como adulto apontando o dedo para os pais. E aí o amor não flui, porque aqui tem um fluxo. Vou trocar a caneta para vocês terem maior clareza. Aqui começa a ter um fluxo em relação ao amor. Ah, Desirê, mas meus pais não são casados. Não tem problema. Não é isso. Porque aqui é o mamãe e papai. E aqui é você com seus pais. Então, quero só que vocês entendam que existe um fluxo de amor. E quando eu não tô bem resolvida aqui, a minha vida não flui. Por exemplo, mamãe, a energia da mãe, representa o quê? Vamos pensar juntas. Primeiro ponto, a mãe, ela gerou a vida. Olha onde isso impacta, gente. Olha como é profundo. A mãe gerou a vida. A mãe carregou você em seu ventre
por 7, 8, 9 meses, certo? E aí ela pariu você. Olha, eu quero que vocês saiam um pouco do racional e sintam isso no coração. Sinta, se coloque disponível, porque esse é um conteúdo muito profundo e muito lindo quando vocês se permitem sentir. Então olha que lindo, para quem é mamãe, vai entender ainda num nível muito mais profundo do que eu tô falando. Olha que lindo uma mãe gerar a vida, uma mãe carregar em seu ventre, independente do que ela tenha passado na vida dela, ela ter dado a luz a você. Então a mãe, ela representa o quê na nossa vida? A energia do sucesso, a energia da vida, o amor, o fluir nas relações, né? Seja relação conjugal, relacionamentos de amizade, relacionamentos com as pessoas, a gente aprende através da mãe. Vem da energia da mãe, entende? E aí, Daisy, como eu faço se eu tô decepcionada se a minha mãe me abandonou, né? Como eu já contei em outros momentos aqui na live também, eu já contei a história da minha mãe, que foi grande inspiração para mim, para fazer o que eu faço hoje. Como eu faço para olhar, para entender isso dentro de mim, se a minha mãe em algum momento me abandonou? E aí a gente precisa olhar para nossa mãe e entender que antes dela ser a nossa mãe, ela é uma mulher comum. Ela é uma pessoa comum. Quem gerou a expectativa foi a nossa criança. Ela é uma pessoa comum. E de repente, mamãe estava passando por alguma dificuldade, algum distúrbio, inclusive mental, alguma emoção muito forte, e ela não soube lidar. E ela fez o melhor que ela podia, que foi ter dado a vida a você. E quando a gente olha para isso, entendendo que mamãe, quero botar aqui para vocês entenderem, é uma mulher comum, fica mais fácil. Deixa eu ver como é que tá aqui. Oi, Simone, bom dia, amor, tudo bem? Então, assim, ó, olha como fica mais leve quando eu olho pra cá e entendo que a minha mãe é uma mulher comum. Aí eu começo a parar com aquelas fantasias da minha mente infantil. E quando eu falo mente infantil, não é pra ofender, gente, é pra gente entender que é a mente da criança. É quando a gente nasceu, a gente cresceu. É normal, todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer o amor da mamãe, o amor do papai, e a gente hoje é adulto. Mas dentro de nós existe uma criança, que é a nossa mente, que tá lá no inconsciente, tá? Então, assim, quando eu olho como que eu faço para lidar com aquilo que eu não concordo da minha mãe e do meu pai, eu entendo que minha mãe é uma mulher comum e que o meu pai é um homem comum. Então, se eu erro, eu acerto, mamãe e papai também erram e acertam. Eles também tiveram seus conflitos, né? Outra coisa que é importante a gente entender, eles vivenciaram em outra época que nós. Hoje estamos aqui adultas no ano 2020. Papai e mamãe são de outra geração. Então a gente não sabe o que eles passaram. Aí tu pode pensar, não, mas Desirê, eu sei. Não, tu não sabe. Não tem como saber. A gente não tem como saber o que se passa nessa cabecinha aqui de papai e nessa cabecinha aqui de mamãe. A gente não sabe que conflito eles vivenciaram nessa relação, né? De repente eles não são casados, de repente são. A gente não sabe o que passou nessa relação. E aí, quando a gente vem filhos, quando a gente é criança, a gente acredita que pode ser os salvadores dos nossos pais. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Quando eu era criança, eu achava que eu podia salvar o casamento dos meus pais. Eu pegava tudo pra mim, energeticamente, carga emocional, tudo eu pegava. Então, a minha criança cresceu com a expectativa dos pais, né? Isso é muito normal em relação às crianças, né? E a gente cresce, vai pra vida adulta, e eu quero que você entenda onde é que tá a desconexão com a essência. Você cresce olhando sempre para a mãe, sempre olhando para o pai, e a vida, e a tua vida. E aí entra a questão que eu falei, de repente você cresce, você tem dificuldade de se relacionar com outro homem, com outra pessoa, porque você tá lá ainda conectada mamãe e papai,
Conectada sempre vamos estar. Eu quero que vocês entendam que é uma conexão não saudável, vamos dizer assim. Lá presa ao passado, né? Aí você não consegue estar num estado de presença. E aí tem algumas pessoas que sim se relacionam, mas continuam lá no sistema de origem. Não consegue estar pronta para dar um passo a mais, para realmente estar em estado de presença, para se relacionar com outra pessoa. Por quê? Porque a mente está presa lá no papai e na mamãe ainda. E aí talvez você diga, ai, nada a ver, eu tenho 30 anos hoje. Você tem 30 anos, mas as suas células estão aqui, as crenças estão aqui, as emoções estão aqui. Você é um ser completo. A gente não é a idade. A gente não é a idade. A gente é muito mais do que isso. Hoje, inclusive, eu tive uma aula de manhã bem profunda, vocês não têm noção. Deu até choque assim na mente de tão profundo que foi. Mas eu vou trazer de uma forma mais leve para vocês. Nós não somos aquilo que a gente pensa que é. Então vocês entendam que vocês não são a idade de vocês. A gente tem uma conexão muito mais profunda, muito, muito, muito mesmo. Então vamos entender que a influência dos pais, ela está ligada em relação à minha vida, né? Eu expliquei que a mamãe, a energia da mãe, né? O que a mãe representa. E o pai, Desirê, o que o pai representa na minha vida? O pai representa a sua segurança. O pai representa a expansão, é eu ir para o mundo, né? É eu colocar a minha cara aqui nas câmeras, por exemplo. É eu expandir, né? Eu me direcionar, me posicionar. E aqui tem a ver com a nossa segurança. E nós mulheres, todo mundo já deve ter vivenciado aquela, né? Aquela sensação de insegurança, de vergonha, de se posicionar, se sentir desprotegida, né? E onde é que a gente aprende? Com quem, ou melhor, com quem a gente aprende isso? É com o nosso pai. O nosso pai nos proporciona a segurança, a proteção, a nossa mãe, a fluidez para o amor, a energia do sucesso, porque dar a vida é um sucesso, né? Então, por isso o Bert Hellinger traz que dar a vida é o suficiente. A nossa mãe ter nos dado a vida é o suficiente. E sim, isso foi um sucesso. Sim, você é um sucesso. Por você estar viva, por você estar aqui hoje, isso foi o suficiente. Então percebe que quando eu olho para esse contexto, quando eu começo a curar dentro do meu coração, no meu mundo interno, a relação com a minha mãe, a relação com meu pai, é quando eu começo a estar pronta para expandir para a minha vida. Respirem esse conteúdo, respirem isso que eu falei, que eu vou tomar uma água. Deixa eu ver como é que tá aqui. Oi, Thiago, tudo bem? Bem-vindo. Então é isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Que tem muita profundidade, né? E aí também tem uma questão que eu quero trazer para vocês, além de tudo que eu já expliquei, que é a questão de que os pais também influenciam uma coisinha que talvez alguns conheçam, talvez outros não, mas uma coisinha chamada crenças. O que são crenças, né? Crenças é tudo aquilo que eu acredito como verdade. Tudo aquilo que eu acredito como verdade são as crenças. E existe um nível de crenças que estão instalados no nosso DNA, que se chama crenças genéticas. Essas crenças genéticas estão no nosso sistema familiar. Então, por exemplo, né? Se eu acredito que amor dói, porque eu vi, de repente, meu pai agredindo minha mãe fisicamente, aí eu instalei no meu subconsciente a crença de o amor dói. Aí quando eu olho para o meu sistema, eu vejo que a minha mãe também, quando era criancinha, o papai dela batia nela. Então ela tem essa crença de que amor dói. Aí eu olho para a vovó, quando a vovó era criança, ela também viu a mãe apanhando do pai. Então ela também acredita que amor dói. Então essa crença amor dói está em todo o meu sistema familiar. Aí eu cresço e eu começo a pensar amor dói. Aí pode ser que ok, né? Hoje estamos nos anos 2000, no ano 2020, mas ainda homens agridem mulheres, né? Fisicamente, verbalmente.
E aí eu tenho uma crença, amor dói. Pode ser que, talvez um homem não tenha me batido, mas que eu esteja em um relacionamento sendo agredida. Agredida verbalmente, emocionalmente, vivenciando um relacionamento abusivo, porque eu tenho no meu DNA a crença de que amor dói. Percebe como isso é profundo? Onde está a influência? Está na carga genética, nas crenças genéticas, e aí vem gerações e gerações em gerações com essas crenças. Mas é claro que nem todas as crenças são negativas, existem sim as crenças positivas, né? E é com essas que a gente deve ficar. E aí talvez você pense, tá, ok, entendi, beleza, mas como é que eu faço isso? E aí vem a questão que eu vim trazer muito forte para você. Tua essência. Viver a tua essência. Simplesmente isso. Eu não preciso repetir os padrões do meu pai e da minha mãe. E às vezes tá instalado isso tão lá embaixo, tão na raiz, que eu nem percebo. Eu tô simplesmente vivenciando os mesmos padrões. E, gente, isso acontece o tempo todo. A gente tem que olhar para padrões o tempo todo. Eu hoje ainda olho para meus padrões, ainda tem crenças que eu percebo que tá no meu nível genético, e aí eu preciso olhar para isso, curar, ressignificar, entende? Mas aqui eu preciso trazer para vocês essa questão de tua essência, a gente precisa ser nós mesmos, né? E como eu faço para estar bem resolvida com o amor da minha mãe, com o amor do meu pai, e seguir na minha vida, né? Que eu acho que esse é o grande questionamento de todo mundo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Oi, bom dia, Andressa, tudo bem? Muito bom. 2 Andressas aqui na live hoje. Então, gente, como eu faço para conseguir fluir na minha vida, me conectando com a minha essência, sendo eu mesma, né? Sem a influência negativa dos nossos pais, mas sim com a influência positiva, né? Com o amor. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender que os nossos pais, eles nos amam. Independente se você tenha sido abandonada, ferida, machucada, em essência, seu pai e sua mãe te amam. Deus, né, o Criador, ama você. Então a gente precisa se conectar com esse amor de essência, porque você, em essência, você é puro amor. Você é pura luz, você é pura energia e você tem muito amor aí dentro. Todo o resto é aquilo que eu expliquei no início da live. São as expectativas, a fantasia da mente. Todo o resto são as identidades que eu criei. A identidade que eu criei da minha mãe perfeita, do meu pai perfeito, de seres que não podem errar, né? E na verdade, os nossos pais, eles são nossos maiores mestres. E esses mestres, eles são pessoas comuns. Só que você precisa olhar para eles e se colocar numa posição de aprendiz. Por quê? Porque seu pai e sua mãe, eles estão acima de você, eles vieram primeiro. E aí quando eu falo acima, às vezes as pessoas não concordam, as pessoas se chocam, porque elas não estão compreendendo a profundidade que é. Não é acima de superioridade, não é isso. Acima de hierarquia. Existe uma lei sistêmica que todos têm... eu ia falar outra lei. Quem vem primeiro em um sistema tem prioridade. Ou seja, nós, filhos, precisamos aprender a olhar para os nossos pais com respeito, com amor, porque sim, eles vieram primeiro. Aí, nesse contexto, mamãe é maior, papai é maior e eu sou menor. Quando tento ser maior que mamãe ou maior que papai, eu estou sendo arrogante, prepotente, né? E aí começa as disfunções no sistema. E a gente consegue perceber isso muito nítido com uma criança. Uma criança que quer dar ordem em uma mãe, ela tá indo pro lugar de pai e lugar de mãe dessa mãe. E quando a mãe cede, quando a mãe permite, ela tá deixando esse filho ser o pai ou a mãe dela. Com uma criança é bem mais fácil da gente enxergar do que conosco, não é? E aí, gente, vem a questão que eu tava explicando pra vocês, né? Como tomar esse amor, né? Tomar no meu coração esse amor de mãe, de pai, independente do que aconteceu, né? Um ponto muito importante é que você consiga perdoar os seus pais pelos erros deles,
né? Por que que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa tem uma mágoa, uma ferida muito profunda e ela precisa, sim, olhar pra isso. Porque senão não consegue tomar pai e mãe no coração, tá? E aí, como o outro ponto, né? Pra você tomar sua mãe e seu pai no seu coração e conseguir fluir na sua vida, é você conseguir tomar esse amor no seu mundo interno. Ó, interno. Não precisa, e eu falo isso porque às vezes tem pessoas que não conhecem seus pais, ou seu pai ou sua mãe já faleceu, ou simplesmente não quer, não tô afim, não tô agora afim de ter um contato mais direto, e tá tudo bem. Essa não é a questão, não é físico, não é concreto. A gente precisa tomar no coração, no mundo interno, pai e mãe, sentir o amor no mundo interno, resolver os seus conflitos no mundo interno, para que no mundo externo eu possa voar na vida, eu possa seguir a minha vida, eu possa seguir adiante. Percebe? E isso não tem nada a ver com estar totalmente em estado de presença, grudado com a mãe e com o pai, dando beijo, carinho. Não é isso. Hoje nós somos adultos, né? Inclusive, um dos conhecimentos novos que eu tenho aprendido, assim, bem forte, é que, e aí prestem atenção, tomara que ninguém se choque, é que quanto mais longe dos pais, no mundo externo, melhor. Por quê? Porque eu consigo fluir, eu consigo ser eu mesma. E mamãe e papai já fizeram o suficiente. Eles me deram uma vida. Eles querem mais é que eu vá, que eu voe, que eu construa a minha família, que eu construa a minha vida profissional, a minha realização. Então isso seria o fluxo do amor perfeito, né? A gente, como adulto, se posicionando, entendendo, sim, no mundo externo, tá tudo bem eu morar numa ponta do país, minha mãe em outra, tá tudo bem. E no mundo interno, sim, eu senti aquele amor de mãe, senti que sim, mamãe está dentro de mim, papai está dentro de mim, né? Afinal de contas, a gente tem energia feminina e masculina, que é mamãe e papai, né? Nossa representação de criança. A gente aprende sobre isso, né? Nossos exemplos de energia masculina e feminina são papai e mamãe. Logo, eu estando resolvida no meu mundo interno sobre mamãe e papai, eu consigo fluir, eu consigo me relacionar, eu consigo construir família, eu consigo educar meus filhos com mais amor, eu consigo ter sucesso, eu consigo ter dinheiro, eu consigo ter realização profissional, entende? E isso é o quê? Eu estar conectado com a minha essência. É eu seguir e fluir no fluxo do amor. Percebe? Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu tomar um golinho de água, porque eu falo pra caramba, né? Ok, tem uma pergunta que adorei. Desirê, como perdoar e cultivar amor quando seu pai... Bom dia, Junei. Deixa eu ler de novo a pergunta que mexeu na rolagem. Desirê, como perdoar e cultivar amor quando seu pai constitui nova família e te deixa para segundo plano? Inclusive, não entendi a palavra, desrespeitoso à nova família. Tá, ok. Vamos lá, Andressa. Deixa eu te explicar. Se desativar os comentários, vamos ver melhor o quadro. Ah, gente, é que eu gosto de acompanhar. Mas pelo que eu vi aqui na minha imagem, o quadro tá pra cima e os comentários ficam abaixo. Não tá pegando bem. É que eu gosto de viver e aí eu consigo também responder as perguntas. Então, Andressa, para responder a tua pergunta, tá? Adorei muito. Gratidão pela tua pergunta e gratidão por compartilhar também da tua história. Como que tu vai fazer, tá? Tu vai começar a olhar lá pra dentro, entendendo primeiro esse conteúdo que eu tô trazendo pra ti, que é essa abordagem sistêmica, que é o seguinte. Todo o comportamento do teu pai, eu quero que tu olhe pro teu pai entendendo que ele é uma pessoa humana. Que é uma pessoa humana? Uma pessoa humana, ela vai errar, ela vai acertar, entende? Então, pra gente conseguir fazer isso, é o que eu faço bastante com os meus alunos, com os meus clientes nas terapias, é o seguinte. É um pouco difícil, em algum momento, a gente olhar para o nosso pai e conseguir perdoar.
Mas quando eu olho para o meu pai e entendo que dentro do meu pai existe uma criança, fica mais fácil. Por que uma criança? Porque antes dele ser seu pai, ele foi uma criança. E o que será que papai aprendeu sobre o amor? O que o seu pai aprendeu com o pai e a mãe dele para estar tendo esse tipo de comportamento que hoje você não concorda? Certo? O que papai vivenciou? O que papai aprendeu sobre amor? E aí eu acho que essas respostas talvez você saiba da história, talvez não. Mas tenha compaixão, entendendo, ok, o que papai, quando criança, experimentou e vivenciou sobre o amor. Entende? Por exemplo, eu sei que meu pai experimentou a experiência de abandono, porque o pai dele nunca estava em casa. O pai dele sempre saía, ia para festas, farras, né? Aprontava e minha avó ficava em casa. Então, o que ele viu sobre o amor? Amor é abandono. Amor não é ter apego de carinho, de gesto, entende? Então, só para você entender. E aí, o que acontece? Você vai olhar para o seu pai, entendendo que ele é uma criança, ele tem uma criança dentro dele que experimentou e essa criança, ela não curou as feridas. Então, ela cresceu, amadureceu, virou um adulto, né? E aí, o seu pai, ele vai fazer o melhor que ele pode com aquilo que ele sabe. Quando eu olho para o meu pai e entendo, ok, ele fez aquilo que ele podia, aquilo que ele aprendeu, isso começa a aliviar. Também tem uma lei sistêmica que ela traz essa exata clareza, que é a lei da troca. É a lei de que eu só posso dar aquilo que eu aprendi. Eu não posso dar o que eu não sei. Então, assim, eu vou dar para o outro aquilo que eu aprendi. Eu só posso ensinar para vocês o que eu aprendi. Eu não tenho como trazer um conteúdo que eu ainda não sei. Percebe? Então, a mesma coisa o seu pai. O que ele aprendeu quando era criança é o que ele vai transmitir na vida adulta. Então, é impossível ele ter um comportamento diferente daquilo que ele aprendeu. Então, essa é a lei da troca. Eu dou e eu recebo, né? Eu dou e recebo. E aí, nesse momento, o seu pai tem os registros dele, ele vai dar aquilo que ele aprendeu. E aí, nesse caso, que ele construiu uma nova família, foi isso? Se tu tiver alguma dúvida no contexto, tu me pergunta, tá? Nesse ponto que ele constituiu uma nova família, e você... Quantos anos você tinha? Você era criança? Pelo que eu entendi? Ou era adulta? Responde ali pra mim, se era criança ou adulta. Então, vamos dizer que você era criança, né? A sua criança tinha o quê? Uma mente infantil de criança, que sim, tinha fantasias, tinha expectativas, né? E aí isso não foi nutrido por você, entende? As suas expectativas em relação ao seu pai não foi. Então hoje, a gente precisa olhar para isso, para tomar o papai no coração, no seu mundo interno, que é o mundo da criança, e no mundo externo, você conseguir se posicionar perante a vida, perdoando esse passado, perdoando esse pai e dizendo sim. Sim para papai, sim para mamãe. O que é esse sim? É sim, foi do jeito que foi. Porque a gente não tem como mudar o passado. A gente não tem como mudar o passado. Peraí, sim. A gente não tem como mudar o passado. A gente só pode mudar do presente em diante. Então, quando eu digo sim para minha história, eu integro ela no meu coração e sigo em frente. Enquanto eu não consigo resolver os meus conflitos no meu mundo interno, eu fico presa a um passado. Entende? Deixa eu ver aqui. Adolescente. Infância muito complexa. Entretanto, ele já é um adulto, podia melhorar, né? Foi na adolescência que aconteceu isso com ela. Sim, adulto, a gente sempre pode melhorar, né? É o que eu digo. Mas aí o que eu vou te dizer, Andressa, que me ajuda bastante, foi quando eu compreendi. E eu entendo tudo isso que você estava me falando, porque... Claro que cada um tem a sua história, né? Mas eu também tive muitos desafios com meu pai. Então eu vou falar isso com muita propriedade, inclusive na minha história. Seria maravilhoso se seu pai olhasse para isso. Mas se ele não olha, tá tudo bem. Porque é o tempo de evolução dele. Hoje quem tá tendo acesso e oportunidade de olhar para tudo isso é você. E quando a gente olha e entende isso,
Sabe? Olha só que legal, que grandioso que é eu poder transformar a minha história a partir de mim. E você vai ver que quando você muda, é algo que eu tenho explicado aqui nas lives, quando eu mudo, 7 gerações para frente mudam e 7 para trás. Por quê? Porque lembra das crenças genéticas que eu expliquei para vocês, que está implantado no nosso sistema, no nosso DNA? Quando eu reprogramo as minhas crenças, a minha visão de mundo, aquilo que eu acredito, quando eu elevo minha energia, quando eu desperto a minha consciência, né, quando eu desperto para uma evolução espiritual, tudo isso vai mudando. A minha energia vai mudando. Eu começo a vibrar de outra forma. E aí, consequentemente, isso vai para o meu DNA. E aí vai influenciar aqui, aqui e nos que vão vir. E olha como é profundo isso. Não quer dizer que você vai mudar seu pai, não é isso. É você vai influenciar o DNA da família, a energia da família. E aí vem o que eu vou dizer pra você, que o meu pai mudou bastante, né? E assim, eu nunca podia imaginar na minha vida, porque o meu pai era extremamente diferente. Ele estava cheio de crenças, identidades e um monte de coisas que faziam ele reproduzir um comportamento, inclusive, agressivo. Não agressivo de físico, mas de verbal. Era muito agressivo verbalmente com as pessoas, comigo, né? E aí, isso fez com que ele se transformasse, entende? Então, a partir de você vai começar a olhar para o seu pai de outra forma. Você vai começar a aceitar essa história. Porque, por enquanto, ainda você não tá, você tá em processo. Você precisa dizer um sim para o seu pai. Porque, entenda uma coisa, não é os pais que têm que nos perdoar, é nós que temos que perdoar. E o perdão é liberação. O perdão é liberação para mim mesma. Quando eu perdoo no meu coração, não é para ele, sabe? Não, eu não vou perdoar para o meu pai ou para minha mãe, não é isso. Eu vou perdoar para mim. Eu vou perdoar para me liberar. Para eu sair desse estado do passado e vir para um estado de presença. Para eu tomar o meu pai no coração e você entender que, ok, meu pai fez tudo o que ele podia. E o que ele podia naquele momento foi ter estado comigo, sei lá, até a adolescência. Foi ter estado isso. E dizer pra ele, ok, foi o suficiente. A partir daqui eu vou, né? E quer ver uma coisa? Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Me diz uma coisa, o que você aprendeu com essa história? Eu tenho certeza que isso que o seu pai proporcionou trouxe muito aprendizado. Deixa eu ler o resto aqui. Legal. Deixa eu voltar aqui. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu fico acompanhando vocês com outro programa, né? Com outro Instagram, com outra conta. E aí agora eu fui baixar na rolagem e perdi todos os comentários. Eu não consegui ler os comentários da Andressa, da Dessa Antunes também não. Se vocês puderem, gurias, escreverem de novo, eu agradeço, porque eu não tenho como olhar. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Acho que eu indo ali... Só esperem um pouquinho pra eu ler os comentários, aí vocês não precisam escrever de novo. Peraí. Tô aqui, tá? Eu só tô lendo os comentários. Disse muito, legal. Foi logo um processo aceitá-lo como ele é. A criança ainda espera a aprovação dele. Exatamente, a criança sempre quer a aprovação dos pais. Mas melhorando e vendo ele como uma pessoa normal. Isso aí, Andressa. Desde o meu pai, que teve um super exemplo de família. Meus avós foram casados por 73 anos, até meu avô falecer há pouco tempo. E meu pai nunca mais quis formar família. Provavelmente é um processo que ele precisa olhar, Andressa. Ele sempre fez tudo ao contrário. Nunca quis vínculo e responsabilidades. Como ele falou, essa teoria de troca não funcionou. Tá, eu vou explicar sobre isso. Tá, vou explicar. O que acontece, né? Eu expliquei uma das leis, né, gente? Uma das leis é a lei da troca, tá? Mas tem mais leis do que a lei da troca. E aí o que acontece, né? Eu expliquei essa questão... Peraí, deixa eu só juntar aqui. Eu expliquei essa questão da gente repetir padrões de comportamento, mas não é só isso, tá?
Existe também, no caso da minha mãe também, ela não repetiu a história, ela repeliu, né? Então a gente tende a repetir um padrão que tem na nossa família ou repelir. O que seria o repelir? É dizer isso não, isso não. Sabe, aquele basta ali, não, isso eu não vou. E aí um exemplo disso é a história da minha mãe que eu contei já em outra live. A minha mãe, quando ela era pequena, ela foi abandonada pela mãe dela. Com 1 ano e pouco. A mãe dela deu ela, tá? E aí o que aconteceu? Ela como mãe, ela nunca aceitou isso até hoje. Ela também tem os conflitos dela dentro do coração. Por mais que eu traga essa abordagem, por mais que eu como terapeuta, como pedagoga sistêmica, traga esses conteúdos, faça práticas de cura, ela não aceita. Já tentei trabalhar, ela não quer, e tá tudo bem. É a história dela, é o jeito dela. E aí o que acontece? Ela disse não. Aí quando ela disse não pra isso, ela sempre me conta muito forte que ela disse, quando eu tiver meus filhos eu vou me doar, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser. E aí, pronto, ela teve a maternidade dela. E ela foi a melhor mãe? Pra mim, foi. Pra mim, foi, porque hoje eu respondo dessa forma. Se fosse antigamente, eu ia dizer, não, é óbvio que não, minha mãe fez isso. Eu dava uma lista pra vocês, entende? Mas hoje eu entendo que sim, eu tive exatamente a mãe que eu deveria ter. Sim, eu estou numa família onde teve um abandono muito forte, gerou um monte de coisas aqui na minha mãe, inclusive em mim, por conta desse abandono, por conta dessa rejeição. Tudo isso veio na minha família. Eu tive que olhar para isso, sim, eu tive, para poder hoje me relacionar, para hoje estar constituindo família, para hoje estar fluindo na vida. Eu tive que olhar, e não foi uma vez, 2, nem 3, nem 4, nem 5. Foram várias vezes. Até conseguir estar bem no meu mundo interno, inclusive para estar aqui falando para vocês hoje. E hoje eu acho inspiradora essa história. Em outro momento eu conto com detalhes, tem uma das lives que tá lá no feed que eu contei essa história. Eu contei com uns mais detalhes, o porquê que a minha avó fez isso. Hoje eu entendo, né? E aí quando eu digo pra vocês, é que eles são uma pessoa comum, né? Então, Andressa, é por isso que a lei da troca não funcionou pro teu pai. Teu pai disse não, opa, vou fazer diferente, tá? Bom dia, Cleice. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Dá um joinha aí se ok, se alguém tiver alguma pergunta. Vai ter afirmação quântica daqui a pouquinho. Bom dia, Alana. Então, assim, ó, vou fazer uma... Deixa eu ver uma coisa, a Andressa ainda tá aqui. A Andressa que eu tava ajudando com a questão do pai. Muito. A Vanessa falou ok. Muito bom. Quem entrou agora no meio, gente, vai estar salva essa live no feed. Eu recomendo que vocês assistam desde o início, tá? Pra entender todo o conteúdo. Bom dia, Pam. Tá fazendo sentido. Então a gente vai fazer... Tá, a Andressa tá aqui, ok. A gente vai fazer uma prática, além da afirmação quântica, eu vou fazer uma coisinha bem rapidinha, só pra dar um primeiro passo, tá? Porque eu trouxe bastante coisa aqui pra vocês, eu sei que às vezes levanta os pensamentos, a gente fica pensando, né? E a ideia é justamente convidar vocês a refletir, mas também que a gente possa ressignificar tudo isso, né? E pra gente ressignificar, nada melhor do que a energia do amor, né? A energia do amor é a energia que cura tudo, né? É através do amor que a gente consegue estar conectado com a nossa essência, que a gente consegue ser nós mesmos, é através do amor que a gente consegue perdoar, que a gente consegue liberar, que a gente consegue parar de julgar os nossos pais, né? Então é através do amor. E aí eu vou trazer para vocês uma prática pra gente fazer juntas. Então eu vou pedir para vocês relaxarem, né, se colocarem disponíveis, não estarem cruzadas nem com as mãos, nem com os pés, tá? E a gente vai fazer juntas, eu vou aqui me botar disponível para trazer para vocês. Vai ser só um pequeno passo, porém um grande passo para um primeiro momento de sentir esse amor no mundo interno do pai e da mãe, tá? Então eu vou pedir para vocês relaxarem, fecharem os olhos. Puxa o ar bem fundo, preenche todo o pulmão e aí você vai soltar forte. Então vamos lá, ó. E solta pela boca. Mais uma vez.
Puxa o ar bem fundo e solta. Mais uma vez. E agora você vai continuar a sua respiração suave e profunda. Toda vez que você inspirar, você vai estar trazendo para dentro do seu coração a energia do amor. Você inclusive pode visualizar como se estivesse entrando uma fumacinha cor-de-rosa, e você puxa, respira de forma leve e profunda, trazendo toda essa energia de amor para dentro do seu coração. Quando você solta, você libera em uma luz violeta toda angústia, toda falta de perdão. Puxa de novo amor e solta as mágoas, as feridas, as dores. Puxa amor, solta o medo da rejeição, a sensação de abandono. Puxa amor, puxa o perdão e solta tudo aquilo que não serve mais. Talvez te venha algum outro sentimento que você queira soltar. Todo desafeto, desamor, pode soltar, entregar isso. Para nos orientar, para nos proteger, tem seres de luz que estão aqui conosco, que estão nos ajudando nessa liberação, transmutação energética. Tem uma egrégora de muito amor para nos ajudar e está disponível para todos nós que estamos aqui, disponíveis, querendo receber essa energia de amor. Então puxa no seu coração, apenas tenha a intenção de receber essa luz de amor. E solta. E perceba como a cada respiração o coraçãozinho vai ficando mais leve, vai se preenchendo de amor. Sinta o seu coração. E agora você pode colocar as suas mãos no seu coração, uma acima e uma abaixo, no seu coração. E agora você apenas vai ter a intenção de sentir, de receber o amor em pura luz da sua mãe, primeiro da sua mãe. Sinta todo aquele amor divino em essência, da sua mamãe. Sinta como tem amor, o amor de essência que vem dela. Se conecte com isso. Sinta, receba esse amor que está no seu coração. E esse amor, ele é grandioso. Sinta toda a energia da sua mamãe. No seu lado esquerdo, atrás de você. Essa energia maravilhosa agora deu uma forma que é a sua mãe, atrás de você. Respira o amor de mamãe, preenche o coração. Solta aquilo que não serve mais, apenas receba o amor. E diga para ela sim. Sim, foi do jeito que foi. Tá tudo certo. Diga sim para sua mãe, diga sim para sua história. E receba essa nutrição do amor divino. Agora que você está mais preenchida com o amor da sua mamãe, você vai, com as mãos no seu coração, respirando suavemente, profundamente. Vai entrando para você e trazendo o amor do seu papai. Sinta o amor em pura luz, em pura essência do divino. O amor que vem do seu pai. Sinta esse amor de pai. E solta. Sinta o amor do pai de uma forma que você nunca experimentou antes.
E olha como existe amor em essência do seu papai. Se permita se nutrir desse amor que vem do seu pai. Esse amor é tão lindo que ele está agora atrás de você em energia, te dando proteção, te dando segurança, te deixando protegida. Receba essa luz, esse amor que vem do seu pai e diga para ele: sim, foi do jeito que foi, tá tudo certo. Respira fundo. Diga para ele: sim, papai. Sim para sua história. Sim para você. Foi do jeito que foi. Sinta a energia no seu coração. Veja como essa energia do amor do seu pai também te preenche. E agora, veja como você se sente completa com a energia do amor da mãe, energia do amor do pai. Respira fundo, sente essa leveza, sente esse amor de uma forma que você nunca experimentou antes. Se permita sentir o quanto você é amada como filha. Como filha, você é muito amada, você é muito amado. Olha como é maravilhoso esse amor. E agora, você diz para eles: tá tudo certo. Eu aceito vocês do jeito que são. Eu aceito a imperfeição de vocês, porque essa é a verdadeira perfeição. E a partir de agora, eu honro, eu respeito e eu me libero para ser livre em minha pura essência. Respira fundo. No seu coraçãozinho, mentalmente ou verbalmente, como você se sentir mais confortável, você repete: papai, mamãe, eu honro, eu respeito vocês, eu aceito vocês e me libero, sou livre para seguir a minha vida. Gratidão por terem me dado a vida. Foi o suficiente. Respira fundo, recebe isso. Agora, na sequência, eu vou trazer um download para vocês, uma afirmação quântica. Quem quiser essa afirmação, apenas tenha a intenção de dizer sim. Você pode dizer verbalmente também. E a afirmação é: me posiciono diante da vida, seguindo meu próprio destino. Eu sei qual é a sensação de me posicionar diante da vida, seguindo o meu próprio destino. Se vocês querem receber essa afirmação, apenas digam sim. Eu vou baixar mais uns, tá? Para vocês. Se vocês querem receber, apenas digam sim. Posso pedir que seja trazido e ensinado para vocês que vocês sabem a sensação mais elevada através da energia do amor, de se posicionar perante a vida de vocês com fluidez, com amor e com respeito. Quem quer, diz sim. Posso pedir que seja instalado isso em todas as células de vocês para o bem maior e mais elevado? Apenas diga sim. Posso trazer para vocês a sensação de que vocês sabem honrar e respeitar a história de vocês e seguir livre para construir a sua própria história? Se querem, digam sim. Ok, está feito. Agora você vai sentir essa nova sensação de amor dentro de vocês.
Vai sentindo, vai voltando pro aqui e o agora. Começa a sentir os seus pés, seu corpo. Voltando. Voltando pro aqui, pro agora, num estado de presença, com uma energia renovada. E no seu tempo você pode abrir os olhos. Sejam bem-vindas ao Aqui e Agora. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver como é que tá em relação ao tempo. Ok, eu vou ter que encerrar porque a live vai terminar. Só queria que quem conseguiu fazer, se conseguiu sentir, diga ali pra mim como é que foi fazer essa prática. Tá encerrando o meu tempo de live, foi lindo, gratidão, a Vanessa falou. Que bom, gente. Gratidão, gratidão. Então amanhã, gente, só pra finalizar aqui que vai encerrar meu tempo de live, eu quero salvar, né? Todos os dias tem live aqui das 10 da manhã, às 10 da manhã de segunda a sexta. Então 10 da manhã de segunda a sexta, a programação tá no meu feed, olhem lá, tá? Então convido vocês a estarem aqui comigo, fazendo essas práticas maravilhosas, aprendendo, estando juntas aqui, se curando, ressignificando esse amor, tá? Então espero vocês amanhã de novo. E gratidão, compartilhem com quem vocês acham que podem se beneficiar também desse conteúdo, que aí nos ajuda, a gente cresce assim juntas. Gratidão por vocês estarem aqui.